Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente hoje vai ver Lucas capítulo 5, a parte quarta parte, último episódio deste capítulo 5 do Evangelho de Lucas, episódio de número 283. Tem o Evangelho de João, tem o livro de Êxodo, de Gênesis, tem bastante episódio aí para você meditar na palavra de Deus e aprender bastante coisa legal. Hoje nós vamos concluir o capítulo 5, falando um pouquinho sobre algumas pessoas que vieram questionar Jesus porque os discípulos dele não estavam jejuando, como os discípulos de João. E a gente vai ver o que Jesus falou sobre o jejum. Beleza? Vamos lá então. Não sai daí, fica até o finalzinho, leia o capítulo 5 do livro de Lucas, pega um caderninho para você anotar as dúvidas, convida mais gente, vamos juntos nessa viagem através das páginas da Bíblia. Então, tendo defendido a sua associação com publicanos e pecadores, como sempre Jesus estava sendo questionado pelos religiosos, porque se juntava com aquelas pessoas, publicanos, pecadores, porque ele andava com aquelas pessoas, né? E ele é atacado em seguida porque ele não ensinou os discípulos a jejuar, como João Batista havia feito. O Batista, no espírito do Antigo Testamento, orientou seus discípulos a jejuar. Mas Jesus, ele não o faz enquanto está com eles, mas diz que quando o noivo não estiver mais com eles, eles certamente vão jejuar. Então, nós devemos lembrar que a lei de Moisés prescrevia o jejum. No grande dia da expiação, o povo jejuava, quando o pecado era trazido à lembrança, com muita força. O jejum 2 vezes por semana que os fariseus se entregavam e sempre cumpriam, surgiu das tradições dos anciãos, umas regras que eles acrescentavam a mais, aspectos que sobrepunham os preceitos da lei. E contra essas tradições, o Senhor Jesus muitas vezes se posicionou contra. Note que não há nada de bom jejuar simplesmente por um ato somente religioso ali, só fazer por fazer. Não, tem que ter um propósito em si. A pessoa que se abstém de comida apenas para dizer que jejuou, ficar com uma cara feia lá de fome, vai cumprir apenas uma tradição humana e não vai agradar a Deus. A vida divina, ela é essencialmente social. Nós precisamos estar em contato com os outros. Por isso Jesus se representa em algumas ocasiões como noivo, e a vida com ele como um banquete nupcial, porque muitas vezes eles também se afastavam para jejuar, ficavam aquele dia para ficar em jejum, sem comer, e faziam questão de mostrar a todo mundo que estavam fazendo aquilo. Era um ato que se vangloriavam de estar jejuando. Então veja que o luto, ele seria tão impertinente uma festa de casamento quanto o jejum seria quando Jesus estava presente com o seu povo. Era isso que ele estava ensinando. A sociabilidade da fé cristã endossa propriedades da política de Jesus. O jejum, ele vai se tornar apropriado quando a comunhão é interrompida. O nosso Senhor, ele se refere à sua própria partida como alguém sendo tirado. Isso foi uma nota profética sobre a cruz. Nesses dias, quando ele for tirado, os discípulos jejuarão. A ausência sentida do Senhor deve nos impressionar tanto que o jejum passa a ser algo natural. Através do jejum, a alma ela vai recuperar a sua soberania sobre o corpo e a presença graciosa do Mestre como uma experiência, ela é recuperada. Os fariseus esperavam que Jesus se conformasse aos velhos costumes, como as mentes costumavam fazer.
mas eles o confundiram, ele os confundiu completamente. Ele veio, como essas parábolas nos dizem, com roupas novas e vinho novo. Os fariseus eram como vinho velho e as roupas velhas, fáceis, palatáveis para a mente hipócrita, vinho. Mas o espírito cristão de sociabilidade e um empreendimento missionário era como um vinho novo, com o qual os hipócritas não se importavam particularmente. Veja que aqueles críticos de Jesus Cristo falharam em ver que a presença de um motivo nobre e altruísta fazia toda a diferença no caráter do ato em si só de jejuar. Isso transforma o ato completamente, mudou de imprudente e condenável para sábio e meritório. O nosso Senhor, ele se misturou com publicanos e pecadores, não como um companheiro, mas como um guia para conduzi-los a outros e melhores caminhos, como um consolador, cuja mão forte deveria levantá-los da lama e colocá-los sobre a rocha. E como ele estava aqui para buscar e salvar onde ele deveria ser encontrado, senão entre aqueles que estavam perdidos? Na companhia dos maduros e letrados? Ou na sala de aula entre os jovens e os ignorantes? Onde você teria um médico? Na casa dos saudáveis ou no hospital? E na casa dos doentes? Onde deveria encontrar quem tem verdades para ensinar e restauração para transmitir? Como nenhum professor de qualquer ciência humana jamais poderia se dar a conhecer, nenhum curador de doenças jamais poderia conferir o que só Jesus era capaz de fazer. Nunca nós vamos ser tão cristãos, nós nunca alcançamos uma altura tão próxima do nível em que nosso Senhor caminhava diariamente, como quando nós voluntariamente e alegremente renunciamos à segurança mais agradável, a qual nosso caráter nos une, e nos misturamos livre e frequentemente com aqueles cujo espírito e cujo tom é às vezes até ofensivo ao nosso gosto, ao nosso julgamento, para que possamos elevá-los a uma vida mais nobre. Essa foi a lição de Cristo. E esta é a única maneira de realizar uma reforma grande e benéfica em nossa sociedade, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso a legislação não fará, a literatura não fará, a arte e a ciência não serão capazes de fazer. O que uma associação santa e amorosa com base na bondade cristã é capaz de garantir. A presença real e próxima do puro, bondoso, o toque e a pressão da mão do amor humano, a voz do convite, da súplica, procedente daqueles cujos olhos estão turvos com as lágrimas de uma dolorosa simpatia. Esse é o poder que, vindo como vem de Jesus Cristo e emanando de seu Espírito Santo, levará as almas pecadoras, homens avarentos e mulheres errantes aos caminhos da penitência e os elevará às alturas da santidade. Isso é feito com a naturalidade cristã. Não foi com espírito de censura que os discípulos, que alguns vieram a Jesus ali. Não detectamos nenhum traço de má vontade em sua pergunta. Foi um espírito de surpresa e perplexidade que o ditou. Eles sempre pensaram que o jejum era uma característica essencial da verdadeira piedade. O mestre João os havia encorajado nessa ideia, mas eles procuraram em vão por esse aspecto em Cristo. O que isso poderia significar? O nosso Senhor, ele respondeu essa pergunta de uma maneira muito diferente daquela em que ele poderia ter feito. Ele poderia ter dito: onde nos livros de Moisés o jejum é ordenado ao povo de Deus? Em que dia do ano, exceto o dia da expiação, essa prática é prescrita do que o mandamento de Deus? Mas Jesus não os encontrou assim. Ele disse que seus discípulos não jejuavam porque o jejum da parte deles seria inoportuno, inadequado e inaceitável naquele momento. Você não gostaria
que os homens jejuassem quando eles têm todos os motivos para festejar? Você não gostaria que os homens se mostrassem miseráveis quando há todos os motivos para alegria? E Cristo continuou a dizer: com tanta falta de naturalidade, incongruência em outros departamentos da vida, você não reúne coisas que não concordam umas com as outras, você não põe tecido não trabalhado em uma roupa velha, você não coloca roupas novas junto com velha, você não coloca vinho novo em odres velhos, que não se esticam. Se eu fizesse, aquelas odres iriam se estragar e o vinho ser derramado. Meus discípulos se regozijam enquanto têm ocasião de se alegrar, mas em breve chegará os dias quando eles terão um coração para o luto e então eles jejuarão naqueles dias. Os discípulos estavam alegres de coração, porque o seu mestre estava com ele. Serem os companheiros íntimos de Jesus Cristo é motivo suficiente para uma alegria espiritual predominante. Uma alegria de fé, uma alegria de comunhão, uma alegria de serviço, o prazer de fazer o bem, a bem-aventurança de dar saúde, paz, esperança àqueles que estão em fraqueza e problemas espirituais. Alegria da esperança, da bem-aventurança imortal. E é para nós, com tal herança em posse, com uma perspectiva como essa, nos comportando como se fôssemos órfãos, sem amigos, sem porção, é para nós irmos para casa e para o céu, como se estivéssemos sendo levados para a prisão ou indo para o exílio. Não tristeza, mas alegria. Não tristeza, mas deleite. Deve ser a nota predominante de nossa vida cristã. Nós aprendemos isso no texto, da insensatez do inapto na esfera secular. Ninguém coloca remendo. Se o fizer, estragará a roupa ou derramará o vinho. Assim, na esfera do espiritual, se nós forçarmos o espírito triste a assumir o tom do feliz, ou se revertermos esse processo antinatural e compelir os felizes à tristeza, ou se exigimos que os jovens manifestem piedade nas formas adequadas igual aos maduros, ou se insistirmos naqueles que foram treinados em hábitos piedosos e virtuosos, mostrando a mesma forma de arrependimento que exigimos dos viciosos, dos que estão nos vícios, nós podemos garantir um resultado que nos dê satisfação momentânea, mas nós teremos uma penalidade a pagar mais adiante. O antinatural é sempre um erro. Deus não deseja ser servido de maneiras que não sejam adequadas ao espírito que Ele criou, ou que não sejam apropriadas às circunstâncias em que Sua providência nos colocou. Que não haja força na esfera do sagrado. Faça o ajuste, a coisa congruente, e você fará a coisa certa e aceitável. Alguém está alegre? Cante salmos. Alguém está aflito? Ore. Alguém está cheio de um senso de valor dessa vida? Que ele se entregue de coração a uma utilidade santa. Alguém está cansado e desgastado com a luta e o fardo da vida? Que encontre ânimo e conforto em antecipar o descanso que resta. Para o povo de Deus, não tente regular sua vida espiritual por nenhum calendário. Deixe fluir em alegria ou tristeza, em serviço ativo ou espera paciente, enquanto a mão de Deus é colocada sobre as fontes de seu espírito humano e está dirigindo o curso de sua vida terrena. Não o serviço duro, de ferro fundido, de constrangimento, mas o serviço livre e espontâneo de um coração pleno e transbordante. É o que nosso Senhor está procurando e com o qual Ele está plenamente satisfeito. Nós não podemos fazer as coisas só de forma ritualística, se tornarmos religiosos como aqueles fariseus que Jesus tanto criticavam, sendo somente hipócritas religiosos que faziam as coisas somente para mostrar aos outros e se vangloriavam disso. Não. Vamos ter o coração cheio de alegria do Espírito Santo e deixar que Deus direcione e guie as nossas vidas. É isso.
Esse é o ensinamento. Não que não se deve jejuar. Sim, se deve. Mas não como ritual. Se deve orar, mas não como ritual. Se deve adorar, mas não como ritual. Algo espontâneo, livre, alegre, de coração, diante da presença de Deus. E Ele se agradará de nós. Se vemos em breve no capítulo 6, onde tem muita coisa legal dos ensinos de Cristo, edificantes para as nossas vidas. Continue orando por nós, para Deus nos dar graça, para a gente continuar aqui juntos aprendendo da palavra de Deus. Até breve. Tchau, tchau.